Vocês já ouviram falar da Tríade Sagrada? Eles são os três gigantescos animais lendários vindos da mitologia judaica, e seus nomes são Leviatã do mar, Behemoth da terra e Ziz do céu. E hoje eu vou falar um pouco de cada uma dessas grandiosas criaturas. O principal monstro bíblico, sem dúvidas, é o Leviatã, a gigantesca serpente marinha. Mas ela tem dois amigos, ou melhor, tem dois irmãos. Um pássaro gigante e um ser que parece quase um dinossauro. E hoje eu vou falar tudo sobre esses três monstros que aparecem na Bíblia. Behemoth é uma criatura fantástica que aparece sendo descrita na Bíblia. Para ser mais claro, ela aparece sendo descrita em Jó 40, 15 e 24. Se você não quiser ler por conta própria ou tiver com preguiça ou algo do tipo, não se preocupe porque já eu vou ler esse trecho. No idioma hebraico, esse nome pode aparecer como Behemoth, Behemoth ou Bemoth. A pele dessa criatura era tão dura que era praticamente uma armadura, e ela era um ser praticamente do deserto, apesar que Behemoth também é uma maneira que os hebreus chamavam os hipopótamos. A maneira como descrevem essa criatura normalmente é como um monstro gigantesco, que pode ter a forma parecida com a de um leão, ou segundo alguns criacionistas, ele pode ser na verdade um saurópode, ou um touro gigante com 3 chifres. Se você quiser chegar em um animal mais exato, dá para falar em um animal histórico que é muito conhecido, que é o Brachiosauro. Já que segundo o próprio livro de Jó, esse monstro come ervas como boi, como está no trecho a seguir. Contemplas agora Behemoth, que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está em seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barra de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão levante até a sua boca. Podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Segundo os judeus mais ortodoxos, o Behemoth ficará esperando até o dia que Deus pedirá para que ele mate Leviatã, uma criatura marinha que, segundo alguns, era uma baleia. Os dois farão uma batalha épica que resultará na morte dos dois. Porém, o Behemoth será glorificado, já que ele cumpriu a sua missão. Leviatã é o famoso monstro bíblico dos mares, uma criatura mítica que é referenciada algumas vezes no Antigo Testamento. E apesar de também poder ser visto como um tipo de metáfora no judaísmo e no cristianismo, esse monstro aparece de uma maneira diferente em cada religião. Pode ser visto como uma metáfora do poder de criação de Deus ou como um ser demoníaco. O Leviatã é o oposto de Behemoth. Enquanto o Behemoth é o maior ser da terra, o Leviatã é o maior ser das águas. No livro de Jó, tanto o Behemoth quanto o Leviatã aparecem entre os animais do nosso mundo, como por exemplo passarinhos, cabras e por aí vai. O que leva muitos a pensarem que na verdade esses dois podem ser animais comuns. O que mais dizem que o Leviatã pode ser é o crocodilo do Nilo, um ser escamoso com dentes afiados, que na verdade consegue ser bem assustador, mas dizem que ele também pode ser uma baleia, um dragão ou uma serpente. De toda forma, quando ele é representado, ele é uma criatura de um tamanho colossal. Na Igreja Católica, durante a Idade Média, o Leviatã foi considerado um demônio, representando o quinto pecado, que é a inveja. Assim como o Behemoth, o Leviatã tem o corpo coberto por uma escama que é completamente impenetrável. Nenhuma arma consegue machucá-lo. Ele consegue soltar fogo pela boca, que dizem que na verdade é o fogo do próprio inferno. E outros dizem que o Leviatã é tão grande que a sua boca é a porta para o inferno. Na Bíblia diz que o próprio Deus matará Leviatã. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. O livro de Jó tem um capítulo inteiro que fala dele, porém aqui eu vou falar uma pequena parte, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se você quiser ler o resto, é só você achar uma Bíblia aí e abrir no capítulo que eu vou mostrar. Poderás tirar com um anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Pode pôr um anzol no seu nariz, ou furar com um gancho a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para contigo? Ou brandamente falará? Fará ele uma aliança contigo?
ou tomarás tu como servo para sempre? No livro apócrifo de Enoque também fala de Behemoth e Leviatã. Naquele dia serão escolhidos 2 monstros, um feminino de nome Leviatã para ser colocado sobre as vertentes da água das profundezas do mar. O monstro masculino, porém, chamado de Behemoth, cobrirá com seu peito um deserto imenso de nome Duidaim, ao oriente do jardim onde moram os eleitos e os justos, e onde foi recebido teu avô, o 7º a partir de Adão, o primeiro homem criado pelo Senhor dos Espíritos. Desses 3 monstros, Uzis com certeza é o menos conhecido, até porque ele não é citado diretamente na Bíblia. O seu nome até aparece, mas ele mesmo não. Uzis é uma gigante ave presente na mitologia judaica. Segundo a lenda, Uzis é enorme. Ele é tão enorme que a sua cabeça toca os céus e o seu tornozelo toca o chão. A envergadura de suas asas também é gigantesca. A distância delas seria a distância entre o céu e a terra. Suas asas podiam cobrir completamente o sol, e o bater delas podia mudar a direção dos ventos. Como a sua voz soava de uma maneira celeste e musical, ele podia ser chamado também de Renaim. E como ele tinha muito contato com os lugares celestiais, ele tinha também outro nome, que era Sequi, e quer dizer ovidente. E outro nome que ele tem também é Filho do Ninho, porque ele cria aves e pássaros sem colocar ovos. E esses pássaros quebram a casca do ovo sem serem chocados. Uzis completa a tríade desses monstros, que é formada por Leviatã, que é o mar, Behemoth, que é a terra, e Ziz, que é o ar. Os 3 aparecem bastante em materiais de artesanato judaico que são usados para decoração. Bem, como eu disse para vocês, Uzis como pássaro ou como monstro não é citado na Bíblia, mas o seu nome aparece. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. A ave colossal da mitologia hebraica ou judaica, descrita como um pássaro com características de um grifo. A lenda diz que ele foi feito para ser o guardião do céu ou do ar, ou seja, da mesma forma que o Leviatã é o rei dos peixes, Ziz foi apontado para governar sobre os pássaros. Ele é tão monstruoso e gigante quanto o próprio Leviatã. Seus tornozelos repousam sobre a terra e sua cabeça chega ao próprio céu. Suas asas são tão vastas que, quando abertas, obscurecem o sol, e elas protegem a terra contra as tempestades do sul. Sem o seu auxílio, a terra não seria capaz de resistir aos ventos que sopram daquela direção. E também, Ziz é a criatura protetora dos pássaros e tudo que voa. Pelo seu lindo canto, ele também é chamado de Renanim, e devido à sua relação com regiões celestiais, ele é chamado também como vidente.